Muito bom dia, futuros gestores! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês devem estar curtindo muito aí esse recesso e tenho certeza absoluta que não só isso, vocês devem estar aí curtindo o bloco do CDC, né? O bloco do multifinanceiro também. A grande ideia é exatamente essa também, tá? Mas que vocês aproveitem esse tempo de descanso para, de fato, né, revigorar o corpo, a alma, a mente, para tudo que vocês precisarem aí, tá? O que eu desejo é de fato isso. Então hoje eu estou nesse movimento, que eu acho que vocês ouvem muito isso de mim, para poder falar várias coisas, mas especificamente eu quero falar uma agora. Hoje eu estou iniciando uma série de vídeos. É com muita alegria que eu inicio hoje uma série de vídeos que estava no papel há muito tempo, né? E agora eu coloquei de fato para acontecer. Porque primeiro eu escolhi o público do Futuros Gestores, primeiro eu escolhi vocês, para vocês terem acesso a esse conteúdo. É um conteúdo curto e a gente vai falar sobre variadas coisas, tudo voltado para liderança, tá bom? Então vamos lá. Hoje a primeira dica, a primeira questão que eu vou abordar, que eu quero que vocês entendam bem, e vocês provavelmente, né, já fazem, já recebem, já têm um entendimento sobre o tema. O tema é feedback. Beleza, Ronaldo. Feedback, né? O que será que você vai falar? Feedback é um bate-papo. Feedback é levar o consultor para a salinha, ou então ser levado, né, pelo meu líder para a salinha e conversar. Ah, eu tenho choque de realidade e essas coisas do tipo. Então, eu tenho uma coisa para te dizer. Feedback não é só isso. E às vezes não é nem isso, tá? Mas eu não quero criticar ninguém, eu não quero dar direcionamentos aqui corporativos, organizacionais. O que eu quero dizer é que existe uma fórmula, existe um método. Existem várias, na verdade, várias formas, vários métodos para você trazer aquele teu consultor para a realidade, para você despertar nele mais proximidade, para você despertar nele alta performance. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar, e eu quero que você aceite, exatamente isso, eu quero que você aceite, é que o feedback é o café da manhã dos campeões. Então, se você não sabia, se você não imaginava esse poder, essa potência que esse recurso tem, então aceita agora, tá? Repete comigo, o feedback é o café da manhã dos campeões. Mas bora lá, vamos continuar. É o seguinte, se você correlacionar, né, a nossa equipe de alta performance, que é uma força de vendas, né, que é o comercial, com o esporte. Por exemplo, a gente pode pegar um time de vôlei, um time de basquete. Vamos pegar então um time de vôlei, porque a gente falou recentemente sobre o Bernardinho. A Ana, né, minha colega psicóloga também, colega de profissão, em vários aspectos coach, ela trouxe com muita assertividade esse tema do Bernardinho. Fazendo esse paralelo, o Bernardinho ele tocou 2 times de alta performance, as mulheres, né, e também fez um trabalho absurdo não nos últimos 10 anos, mas em 10 anos com o time masculino. E nesses 10 anos, eu sei que a maioria de vocês sabem, porque vocês assistiram vídeos comigo, ele extrapolou todo tipo de resultado. Então ele fez com que as coisas acontecessem de uma maneira intensa e utilizando essa ferramenta. Talvez você não tenha parado para pensar, mas exatamente, com todo tipo de feedback, usando o feedback, né, em cada movimento, em cada partida, ele observava, ele avaliava cada pessoa, ele via de fato o que tinha para melhorar, ele usava essa ferramenta. Então o feedback serve para ajustar, serve para direcionar, serve para ganhar forma e corpo, tá? Vamos lá. Existe um método chamado feedback sanduíche, e eu não sei se você já ouviu falar. Muito provavelmente sim, né? Mas se não, é basicamente um formato no desenho de um pão, né? A gente tem aqui o pão, a gente tem aqui o componente carne, né? O recheio, e a gente tem aqui mais um pão. Então a gente tem ali o sanduíche, né? Eu poderia estar com uma louça aqui, mas vocês iam rir muito do desenho. Mas vou me imaginar dessa forma aí. Coloca aí no teu lúdico o formato do desenho de um sanduíche ou de um hambúrguer, tá? E nessa primeira parte desse feedback, você tem um feedback positivo, tá? Então você começa a abrir a relação, você começa a estreitar, a sincronizar, né, a sua comunicação com o seu liderado. É assim que tem que acontecer, tá? E aí você vai ser o quê? O que se precisa ser nesse feedback positivo? Você precisa ser objetivo, claro
e específico. Essas são as 3 palavras de ordem: objetivo, claro e específico. Porque se você não é objetivo, se você começa a ser muito falante, prolixo, etc., aquilo ali realmente não vai ter tanto interesse. O próprio feedback ele vai perder a potência, né, o seu resultado. Tanto é que hoje, para pensar, você quando vai para feedback, você vai com vontade de voltar? Bem, eu não sei, então não precisa me responder. Mas o que eu quero te dizer é que muitas das vezes, se você aplica o feedback objetivo, claro e específico, as pessoas tendem a voltar na semana que vem. Elas tendem a te procurar. Elas tendem a puxar você pela mão e falar: chegou o meu momento do feedback, né? Já está na hora. Porque o feedback é uma ferramenta de melhoria. Então, quem aqui não quer melhorar? Quem aqui não quer atingir alta performance? Quem aqui não quer atingir o próximo nível, né? Tenho certeza que ninguém. Todos vocês querem o próximo nível, a próxima fase. Mas para isso a gente tem que, de novo, amar, se apaixonar pelo percurso, independente do quão desafiador ele seja. Então, voltando aqui. Objetivo, claro, específico. Vamos supor que vocês, né, sejam meus liderados, né? E aí eu tenho que sentar e fazer um feedback. Vamos lá. Nesse momento, fulano, eu estou te convidando para sentar aqui comigo e para a gente conversar um pouco. Mas antes de qualquer coisa, né, eu quero saber como você está, o que você tem sentido, e aquela pergunta, né, de quebra-gelo. E aí vocês provavelmente vão ficar 1, 2, 3 minutinhos falando, no máximo, né? E em seguida eu falo: olha, eu quero pausar aqui, ou então parar rapidinho o que a gente está falando, com todo carinho, né? Honrando tudo aquilo que você está trazendo para mim, para falar especificamente que você tem crescido, evoluído, especificamente nessa parte da ligação, onde você está trazendo mais atenção do teu cliente, onde você está trazendo mais sincronização, mais relacionamento, e está fazendo com que o teu número de visitas aconteça e apareça mais. A grande maioria dos casos, as pessoas generalizam, e esse é o maior erro que alguém pode cometer, que um líder pode cometer. Se eu chegar para você e falar o seguinte: olha, fulano, você está crescendo muito, tem algum impacto? Provavelmente vai ter, né? Mas não é um impacto provavelmente esperado. Você vai falar: cara, legal, estou crescendo muito, mas aonde? Em que especificamente? Né? Essa é a pergunta que vai parar no seu imaginário. Ela vai ficar pairando ali até que seja respondida ou não seja. E muitos dos casos não são. Então você precisa ser claro, objetivo e específico. Voltando aqui, então, mais um exemplo. Especificamente, eu te acompanhei numa visita e eu vi que você desenvolveu muito bem essa questão do quebra-gelo. Você está conseguindo quebrar o gelo, ser muito relacional, né? E aí você está trazendo o cliente para você. As coisas estão acontecendo com mais facilidade. Está gerando mais confiança. Mais um exemplo. Então, olha, eu estou vendo que o teu nível de relacional, ou especificamente, a gente já falou de relacional, né? O teu nível de informação técnica tá realmente incrível, porque você está trazendo os números, você está mostrando aquilo ali de forma visual, de forma auditiva, está se comunicando bem, está se expressando bem, então o teu fechamento está evoluindo. Você está sendo específico, você não está sendo generalista, né? E para isso, para você ser específico, você precisa planejar o teu feedback. Você precisa observar o seu consultor. Um feedback não é para ser feito: olha, hoje é o dia do feedback e eu vou sentar com fulano e ciclano. Não é só assim, não é só isso, não é assim que deveria acontecer. Você tem que planejar aquilo que é construtivo, né? Que é o feedback, é o ponto de melhoria, que é o número 2, é o sanduíche, né? É o recheio no meio. Então, o que eu tenho de melhoria para poder destacar? Que é a parte construtiva, chamada feedback construtivo. E aí você vai lá e coloca o nome do seu colaborador, do seu consultor, e elenca aquilo ali. E quais são os pontos, então, positivos específicos que eu posso falar? Tem o primeiro que eu acabei de fazer, tem o construtivo que você vai falar: especificamente, apesar disso, que é um ponto muito grande, que você tem crescido, né, nessa questão do fechamento, eu acredito que você consiga fazer isso aqui, de certa forma, dessa e dessa forma. Eu acredito que, nesse caso, você vai trazer ainda mais resultado para você. Já parou para pensar? É construtivo. Não é um feedback de cascudo, de porrada, né? Onde as pessoas apelidam de outra forma. Tem gente que apelida o tipo de feedback de feedback e vamos lá, né? Vamos parar por aqui, tem muita coisa.
Mas a ideia é que você faça com que esse movimento chamado feedback, esse processo chamado feedback, seja realmente assertivo, que ele tenha eficácia, eficiência. Para isso, você precisa dessas 3 camadas. Na última, você vai ser específico de novo, com um feedback positivo para você fechar. E eu recomendo que você fique 15 minutos, 20 minutos. Não o primeiro feedback, onde você está conhecendo as pessoas, né? Existem equipes sendo formadas, então essas pessoas vão precisar de 30 minutos, 40 minutos, até às vezes um pouco mais. Mas a ideia é que você fique em 20 minutos. Então você consegue gerar toda uma equipe durante uma semana facilmente. Você consegue fazer mais de um feedback, né, com eles no mês. A ideia é que você faça mais de um feedback no mês. Porque é igual o esporte. O mundo dos esportes é assim. Você vai lá, você entende o que é um ponto de melhoria, você acrescenta e você faz acontecer. Então o que eu desejo para você é que você aprenda a desenvolver essa metodologia do feedback sanduíche. Essas 3 camadas que é o sanduíche, né? Feedback positivo, feedback construtivo e mais um feedback positivo. E que você seja objetivo, claro e específico, tá bom? E não cometa o erro da generalização. Eu fiquei 11 minutinhos nesse primeiro vídeo, né? É o primeiro vídeo que eu gravo para vocês. Então, a única coisa que eu tenho que fazer agora nesse momento é agradecer, porque eu sei que se você quer colocar tudo isso em prática, você vai ter resultado na tua vida, tá? Então, um grande abraço e até o próximo.